Fala pessoal, seja muito bem-vindo! Hoje eu irei te mostrar os 10 maiores mitos que existem na musculação e o porquê estas informações não procedem. E o último eu tenho certeza que vai te surpreender. Então fica comigo até o final deste vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Lucian Júnior e sou personal trainer aqui em Goiânia, Goiás. E tenho também o meu trabalho online através da minha consultoria, onde eu atendo pessoas do Brasil inteiro, de várias regiões do país. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo sobre a musculação, treino, como fazer de forma correta, o que é mito, o que é verdade, já clica aqui em me seguir, se você ainda não faz isso, porque eu estou constantemente postando conteúdos a respeito de todos estes temas que eu tenho falado para vocês anteriormente. Desde que eu me formei, lá em 2018, eu tenho tido uma busca incansável por conhecimento e tenho tentado me atualizar com o que há de mais novo ali na literatura atual. Por quê? Porque eu acredito que é somente através do conhecimento, só é através deste caminho que eu consigo levar resultados extraordinários para os meus alunos. De saber mais a fundo sobre o exercício físico e entender todas as variáveis possíveis existentes ali no meio da musculação. E com isso, eu fui vivendo um dilema. Pois, assim, vários aspectos que tinham me ensinado errado na musculação, lá quando eu comecei a treinar, foi se tornando informações que não eram verdades, que me ensinaram errado. Por isso, a minha missão como personal é poder conseguir levar estas informações verídicas ao máximo de pessoas possíveis. E eu te peço, se você conhece alguém que precise saber disso, compartilhe. Muitas vezes e compartilhe com quem for possível. Por quê? Muitas das vezes a informação que parece simples, parece fácil para você, pode ser a informação que outra pessoa está precisando ouvir no momento e talvez seja a dúvida dela atualmente. Então vamos lá para o primeiro mito que existe na musculação, que é: se o seu objetivo é o emagrecimento, a melhor opção para os seus exercícios são os exercícios aeróbicos. Por isso, você deve ali esquecer os treinos de musculação. Bom, pessoal, nós precisamos ter muita cautela na hora de fazer esta afirmação e de falar que isso é verídico. Por quê? Antigamente, de fato, acreditava-se que os exercícios aeróbicos realmente eram as melhores estratégias, eram os melhores exercícios ali para quem buscava o emagrecimento, para quem queria de fato ali reduzir o seu tecido adiposo, que é essa camadinha de gordura que você tem sobre a pele, certo? Porém, com o passar do tempo, com a chegada de artigos científicos mais recentes, com a introdução de estudos mais recentes, nós percebemos que esta informação de fazer somente atividade aeróbica, só fazer esteira, só fazer bicicleta, só fazer exercícios aeróbicos pro emagrecimento acaba não sendo uma informação muito verídica e que talvez possa não ser o melhor caminho a se seguir para quem quer o emagrecimento de fato. Por quê? Quando nós pensamos em emagrecimento, nós precisamos ali pensar, nós precisamos de fato entrar em um déficit calórico para você conseguir ali de fato perder peso, começar a queimar essa gordurinha que você tem estocada ali no seu corpo. Porém, o exercício físico aeróbico, de fato você consegue aumentar ali a sua quantidade de calorias gastas durante o dia. Isso é benéfico, você consegue gastar mais calorias, então automaticamente a sua dieta fica um pouco menos restritiva. Porém, com o exercício de musculação, além de nós conseguirmos aumentar o seu gasto calórico diário, nós também conseguimos aumentar a sua massa muscular. Isso faz com que, automaticamente, quando eu tenho mais músculos, eu gasto mais calorias do que quando eu tinha menos músculos. Ou seja,
se eu tenho uma quantidade X de quilos, eu gasto uma quantidade X de calorias. Se eu aumento a minha massa muscular, se eu aumento a minha quantidade de músculo, automaticamente eu estarei aumentando ali a minha quantidade de calorias gastas durante o dia. E isso é benéfico, porque quanto mais músculos eu tiver, mais calorias eu vou ter. Então, se eu gasto uma quantidade de calorias muito alta, automaticamente nós não vamos precisar fazer uma dieta, ter uma restrição calórica muito grande para nós conseguirmos ali de fato começar a perder peso e começar ali a ter um déficit calórico. Além de que o exercício físico aeróbico, quando ele não é feito de uma maneira estratégica e muito bem elaborada, além de fato de nós perdermos ali bastante gordura, bastante tecido adiposo, nós também temos uma perda significativa de massa muscular. Isso não é a melhor estratégia, não é ali o melhor coisa a se fazer para quando se busca o emagrecimento. Nós precisamos manter ou aumentar a sua massa muscular e depois conseguir, em consequência disso, diminuir o seu tecido adiposo. Então tome muito cuidado na hora de fazer somente atividade aeróbica para perder peso. Não é a melhor estratégia, não é o melhor caminho a se seguir. Segundo grande mito mulheres ficam muito fortes ao fazer exercícios de membros superiores. E automaticamente elas ficam ali com receio, com medo de treinar estes músculos, por não quererem ficar com um padrão muito masculinizado. Porém, ao contrário do que se ouve por aí, este efeito é bem mais raro do que acontece. E em regra geral, as mulheres têm bem mais dificuldades em gerar hipertrofia de uma maneira substancial, pois assim, elas não possuem um perfil hormonal para tal volume de crescimento muscular. Então, ali, quando a gente pega um aspecto hormonal dos homens e o das mulheres, os homens automaticamente eles conseguem ter um perfil hormonal que já possui uma predisposição ali ao aumento de massa muscular. Então, naturalmente, os homens possuem mais músculos que as mulheres. Porém, as mulheres precisam ter muito cuidado ao excluírem os exercícios de membros superiores da sua rotina de treinos. Por quê? Existem alguns aspectos que nós precisamos levar em consideração. Os treinos de membros superiores, de braços, precisam estar inclusos na sua rotina. Por quê? Eles possuem papel fundamental na sua composição ali de postura. Ou seja, os músculos dos membros superiores, eles possuem papel fundamental na sustentação da sua postura. Então, se existe algum músculo superior em total desbalanço de força de outro, automaticamente isso vai gerar algum desvio postural. Isso esteticamente e posturalmente vai gerar ali um aspecto não muito agradável e não vai gerar um físico muito harmônico. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. Além de que os membros superiores em alguns exercícios de membros inferiores, eles precisam sustentar a carga do exercício. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um avanço, uma passada, e você precisa ter força suficiente para segurar os pesos nas duas mãos para conseguir fazer o exercício. Então, se você não tiver membros superiores fortalecidos, fortes, para suportar a carga do seu treino de inferiores, automaticamente isso não será possível. Aí a gente vai ter que fazer alterações e acréscimos de exercícios em máquina, o que não é muito aconselhável e o que não é muito recomendável. Porém, não vou entrar muito nesse assunto e mais para frente, posteriormente, eu posso estar fazendo um vídeo explicando por que a gente sempre deve priorizar os exercícios de forma livre ao invés de máquinas. Terceiro mito é que muitas repetições é para quem quer emagrecer e poucas repetições é para quem quer ganhar massa muscular. Bom, pessoal, esta é uma visão completamente ultrapassada, visto que alguns anos atrás acreditava-se que o treino, quando a gente fazia
com mais repetições e menos cargas era melhor pro emagrecimento. Porém, com o avanço da ciência, como foi dito no primeiro grande mito, hoje exercícios que visam a hipertrofia muscular são de extrema importância e chegam a ser indispensáveis na prescrição de treinos para quem quer emagrecer. O que a gente precisa se atentar e levar em consideração é que o treino com muitas repetições e poucas cargas também pode gerar uma hipertrofia muscular nos seus músculos, como o treino de poucas repetições e mais carga também pode gerar. O que acontece é que o seu músculo ele responde a estímulos. Ele não sabe ali de fato quantas repetições você está fazendo. Então, se você está fazendo 8 repetições, ele não sabe que você está fazendo 8. Você está fazendo 20, ele não sabe que você está fazendo 20. Ele responde a estímulos e a cargas que você ali impõe sobre a ele, independente de ser 8, 15, 20, 30, 50. E automaticamente, com estes estímulos, ele te dá uma resposta adaptativa a isso, certo? Então, automaticamente, quando eu faço mais repetições, ele entende que, bom, eu estou fazendo mais repetições. Então, automaticamente, eu preciso me adaptar e criar uma resistência maior para fazer e suportar todas essas repetições, certo? Porém, isso não deixa de fazer aquelas microlesões no músculo que são imprescindíveis para o aumento de massa muscular. Já quando a gente faz menos repetições, o seu músculo entende que, bom, ele está colocando muito peso, ele está colocando muita carga. Então eu preciso me adaptar fisiologicamente para suportar toda essa carga que ele está impondo ali sobre o exercício. Então automaticamente ali ele vai criando, ele vai gerando mais força. Por quê? Porque ele entendeu que você está mandando mais carga e ele precisa ficar mais forte e não mais resistente, que é o que acontece quando você faz mais repetições. Porém, isso também não quer dizer que o seu músculo não gera hipertrofia. Em ambos os casos, pode acontecer de você ter um processo hipertrófico. Isso vai depender muito de como está organizado o seu treino, de como está a sua alimentação, de como é o seu organismo, de como é ali o seu padrão hormonal, como está diversas coisas, se você dorme bem, se você não dorme, se você está se alimentando bem, se você não está se alimentando, como que é a sua rotina no dia, como que é a sua rotina no trabalho, enfim, vários desses aspectos também são imprescindíveis na hora de definir se você vai ganhar músculo ou se você vai perder gordura. E não é somente a quantidade de repetições. Quarto grande mito é que o treino masculino é diferente do treino feminino. Bom, cada treino ele é de acordo com seus objetivos pessoais ali com a musculação. Então, gênero não é um fator para diferenciar os exercícios ou a prática ali da atividade em si. Ou seja, não há motivos para o treino masculino ser o oposto ao treino feminino. E é possível uma mulher querer treinar glúteos e um homem também. Ambos podem malhar para chegar na hipertrofia e assim por diante. A diferença que pode surgir é no peso, nas repetições, nas cargas colocadas nos exercícios, mas isso está de acordo com as capacidades físicas e individuais de cada um, e não diretamente ligado ao sexo. Ou seja, aonde eu quero chegar com isso? Um treino para um homem ganhar massa muscular, ele pode ser o mesmo treino de uma mulher ganhar massa muscular. O fator do gênero masculino e feminino não interfere e não julga determinados resultados. Não quer dizer que o homem vai ter mais resultados, não quer dizer que a mulher. O treino pode ser basicamente o mesmo. O que define os resultados ali de fato são realmente fatores físicos individuais e não propriamente dito o gênero. Quinto grande mito é que treinar de manhã é sempre o melhor horário. Bom, o treino adequado é aquele horário que você está disposto.
Isso pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Então não se estresse achando que os resultados só irão surgir se você treinar logo pela manhã, porque quem fala isso está falando uma grande mentira. Coloque sempre a prática de atividade física, a prática de exercício físico, como uma prioridade para você, independente do horário que você pratique. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Encaixe o exercício, encaixe o seu treino no horário que melhor se adapta à sua rotina. Ou seja, se você sai muito cedo para trabalhar, você não precisa necessariamente acordar mais cedo ainda para conseguir encaixar o seu treino logo pela manhã. Você pode muito bem escolher o melhor horário na sua rotina, adaptar a sua rotina a isso, que você também terá ótimos resultados. O sexto mito é: o músculo só cresce se você estiver fazendo uma suplementação. Bom, esse é um dos mitos sobre a musculação que ainda é muito frequente sobre o uso de suplementos alimentares para a hipertrofia muscular. Muitos blogs, atletas e até profissionais colocam o uso de suplemento como algo primordial e necessário para você evoluir. Mas saiba que isso não é uma obrigação. Quem deve te dar esse suporte para este assunto é um nutricionista. Então, se a sua alimentação já tem todos os grupos alimentares, como minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, não há motivos para você ingressar com a suplementação. Muito cuidado com quem divulga que a hipertrofia só é possível com a musculação e suplemento proteico, pois existem muitos outros fatores que ajudam e atrapalham nesta evolução. Então, assim, quando a gente analisa o nome suplemento alimentar, ele de fato descreve o que ele é. Ele acaba substituindo alguma alimentação, alguma fonte de energia ali do seu dia a dia, da sua alimentação. E não necessariamente, não é uma regra, você precisar deles. Quando você vai no nutricionista, automaticamente ele calcula a quantidade de proteína, quantidade de carboidratos, quantidade de gorduras que você precisa ingerir ali durante o seu dia. E essa quantidade você pode muito bem conseguir atingir sem utilizar suplementos alimentares. A utilização de suplementos ela não se torna necessária se você conseguir atingir. O sétimo mito é fazer exercícios abdominais para queimar a gordura localizada da barriga. Bom, pessoal, sem dúvidas, eu acho que essa, de uma forma assim muito disparada, muito na frente, é uma das questões que mais me pedem. Professor, me passe um exercício abdominal para me queimar a gordura localizada da barriga. Porém, pessoal, se fosse fácil assim, se fosse tão simples, eu acredito que não teria ninguém que tinha excesso de gordura ali na região do abdômen. A queima de gordura, ela é muito mais além, é muito mais complexa do que somente realizar exercícios localizados. E o exercício localizado para a região do abdômen, ele não tem esse poder de reduzir o seu tecido adiposo ali naquela região. O que vai acontecer? Você vai, de fato, aumentar ali a força e a resistência dessa musculatura, vai causar ali um certo enrijecimento dessa região, justamente porque está treinando, porém você não vai conseguir reduzir aquela gordurinha localizada somente com os exercícios do abdômen. O que vai acontecer é que, com uma rotina de exercícios muito bem planejada, com uma boa alimentação, você vai de fato conseguir diminuir a gordura. O que não quer dizer que vai ser localizado ali do abdômen. O abdominal, o exercício de abdômen, ele não tem esse poder de estralar a chavinha e falar, ó, agora eu vou consumir somente a gordura do abdômen. Isso não é possível. O oitavo mito é que é possível direcionar a perda de gordura. Bom, pessoal, os exercícios
eles não levam ali a uma perca de gordura localizada. Não é possível controlar aonde ocorrerá essa perca. Isso só é garantido com uma boa alimentação e um bom treino. Porém, você vai perder gordura como um todo, no geral, no seu corpo todo. Não existe nenhum mecanismo, nenhum exercício, nada, nenhum alimento que vai ligar ali uma chavinha para o seu corpo e falar, ó, agora você só vai queimar calorias, só vai gastar gordura desta região. Isso não é possível. E às vezes muitas pessoas acabam acreditando nisso. Acabam acreditando em produtos milagrosos que vão acabar com a sua barriga, produtos milagrosos que vão ali afinar a sua cintura, que vão acabar com a gordurinha do tchauzinho, que vão diminuir a gordura do seu quadril. Isso não é possível. O que vai determinar ali de fato aonde vai ser a maior perca de gordura é só o seu organismo. Não tem como. E naturalmente, quando você possui uma gordura com maior quantidade em determinada região, vou dar um exemplo, no quadril, automaticamente quando você for perdendo peso, for adquirindo ali uma perca constante de gordura, este lugar, por ser aonde você tem mais gordura, será aonde será mais afetado. É aonde você vai ter uma maior queima de gordura. Porém, isso não se dá devido a algum exercício específico, devido a algum remédio que você tomou, devido a alguma coisa que você usou de diferente. Isso é um processo natural que acontece com o seu corpo. Não é possível controlar isso. O seu corpo sempre vai queimar gordura de uma forma geral e não de forma localizada. Não tem como eu apertar o botãozinho lá e falar, ó, vamos gastar só a gordurinha aqui do tchauzinho, porque ela não quer nessa região. Não tem como. Bom, pessoal, então o nosso 9º grande mito é que no pain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho. Por muito tempo foi disseminado e grande parte dos praticantes de musculação acreditavam friamente de que esta afirmação era verdade. Que para mim, de fato, ter um resultado, para mim desenvolver ali o meu físico, eu precisava dessa dor. Se eu não estivesse sentindo dor, o meu treino não estava sendo bem feito, não estava sendo executado. Porém, a gente precisa ter um pouquinho de cautela na hora de fazer esta afirmação. Por quê? A dor muscular é normal ali durante a realização do exercício. Você sentir um desconfortozinho, uma dorzinha durante a realização é normal. Porém, a dor tardia pós-treino, com frequência, ela não é normal. Pode ser um forte indicativo de que o exercício está sendo mal realizado e que o seu cronograma de treinos está mal montado. Você não está fazendo um cronograma e um planejamento muito bem. Por quê? Essa dor é normal quando você inicia na musculação ou realiza a troca de um exercício. Por quê? Porque aí de fato você estaria mandando estímulos diferentes para a musculação, para o seu músculo. Então é normal que você sinta esse desconforto, essa dor muscular tardia. Porém, quando isso acontece com frequência, esses indicativos de que o seu treino está sendo mal executado e de que você não está tendo a recuperação adequada. Outro grande ponto é que esta dor ela se limita somente à dor muscular. Se essa dor está sendo em articulações, em tendões, em tudo fora o músculo, significa que também você está executando os exercícios de uma maneira errada, que o seu planejamento de treino está errado e precisa de atenção. Por quê? Porque se você está sentindo dor fora do músculo, em qualquer outro local menos os músculos, é muito preocupante porque com o passar dos tempos isso vai se desenvolver e desencadear uma lesão. Isso provavelmente vai te afastar da musculação ali durante algum tempo. Bom, pessoal, chegamos ali de fato ao nosso 10º grande mito que existe na musculação. Mas antes de eu te falar qual é este mito, qual é este aspecto que o pessoal sempre falou errado, clique em me seguir
curte, comenta o que você achou, porque isso se torna muito importante para a continuação, para as futuras gravações a respeito de temas ali relacionados a este. Então não deixe de me seguir, não deixe de curtir, não deixe de comentar o que você achou. É muito importante para mim. Bom, e ali o nosso grande último mito, de fato, é que você precisa treinar mais de 1 hora para se obter bons resultados. Isso, de fato, muita gente acaba acreditando que para se ter bons resultados você precisa treinar por um período longo de tempo. De que quanto mais você treinar, mais você vai ter resultados. Quanto maior for o meu treino, maior vai ser o meu resultado. E isso não é verdade. Quando nós analisamos ali fisiologicamente as reações que o seu treino causa no seu organismo. Inclusive, como profissional, eu já me deparei com algumas situações um tanto quanto chatas. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Certo dia, ao ministrar uma aula para uma aluna, o treino dela durou ali mais ou menos 45 minutos. Treino de mobilidade, musculação e alongamento no final do treino. Ao terminar a sessão, ao terminar a minha aula, ela virou para mim e questionou: uai, mas já terminou? Não tem nem 1 hora? Deu 45 minutos? Eu pensei em várias respostas que eu poderia dar para ela. Porém, eu fiquei ali meio sem reação. E hoje, assim, vendo o que aconteceu, eu vejo que, poxa, essa pessoa ainda acreditava que o resultado de fato ali que ela ia obter com a musculação estava diretamente ligado ao tempo de treino. Porém, não é. As pessoas precisam entender que elas pagam pelo resultado. Independente se o treino que ela vai fazer é de 10, é de 15, é de 30 minutos, é de 50 minutos, é de 1 hora. E isso é indiferente. Você não está me pagando para ficar lá com você durante 1 hora. Você está me pagando para te entregar o resultado que você quer, independente do treino, independente da quantidade de tempo de treino. E isso é uma verdade que acaba que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Então, assim, quando você pega e analisa ali os treinos, você começa a compreender que você não precisa se matar ali durante horas na academia, você não precisa fazer inúmeros exercícios, você não precisa ficar ali se matando, se desdobrando na sua rotina diária para conseguir encaixar o seu treino. Treinos de 30, de 40, de 50 minutos são muito bem vistos e te trazem excelentes resultados. Na verdade, eles se tornam o suficiente para você desenvolver e atingir ali aquele corpo que você sempre quis. Então, nada a mais que isso vai te trazer mais resultados. Muito pelo contrário. Às vezes esse excesso de atividade física, esse excesso de treino, gera um estresse metabólico, gera um estresse muscular muito grande, o que vai te fazer ali regredir com seus resultados. E às vezes é justamente por isso, por treinar demais, por acreditar que você só vai ter resultados se treinar muito, que você não está evoluindo no momento, que os seus resultados estão parados aí e você não consegue progredir. Então, muito cuidado em acreditar que você precisa treinar mais que 1 hora, que você precisa treinar 1 hora e meia, 2 horas para se ter resultados, porque isso não é verdade.